Domingo 12 de abril. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse segundo domingo da Páscoa, também domingo da Divina Misericórdia, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho nos apresenta 2 aparições do ressuscitado, uma no mesmo dia da ressurreição e outra 8 dias depois. Isso testemunha para nós um fato. Desde o dia da ressurreição, a comunidade cristã se reúne para encontrar-se com o seu Senhor. A comunidade reunida é o lugar da experiência do Senhor ressuscitado. São João chama a atenção para a incredulidade do apóstolo São Tomé. Será que foi só Tomé que teve dificuldade para acreditar na ressurreição? Certamente não. No Evangelho de Marcos encontramos a afirmação de que Jesus censurou-lhes a incredulidade de coração por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado, como ouvimos no Evangelho de ontem. Em Lucas 24:38, o ressuscitado questiona: "Por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas no vosso coração?" E Mateus 28:17 afirma: "Alguns ainda duvidavam." Tomé representa, portanto, todos aqueles que tiveram ou têm dificuldade para crer na ressurreição. No tempo em que o Evangelho de João foi escrito, já fazia bastante tempo que Cristo havia ressuscitado. Em algumas comunidades, alguns reclamavam por não terem visto o Senhor ressuscitado. É por isso que São João nos apresenta Tomé. Com isso, João ensina para aquelas comunidades e também para nós o seguinte: o ressuscitado tem uma vida que não pode ser apalpada com as mãos e nem vista com os olhos. Só pode ser objeto da fé. Isso vale também para os apóstolos, embora tenham tido uma experiência única do ressuscitado. Não pode haver fé naquilo que foi visto. Não há provas científicas da ressurreição. Se alguém quiser ver, constatar, tocar, deve então renunciar à fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. É por isso que Nosso Senhor diz a Tomé: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Tomé fez a experiência do ressuscitado na comunidade reunida. Para nós não é diferente. É na comunidade reunida para celebrar a Eucaristia que fazemos a experiência do Cristo vivo. É na comunidade que partilhamos a fé com os irmãos e por isso mesmo crescemos na fé. A comunidade é o lugar do encontro com Cristo, o lugar da partilha da fé e o lugar da experiência de comunhão.
A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Por fim, rezemos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, que acendeis a fé do povo a vós consagrado, aumentai a graça que destes para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.